Olá, boa noite. Agora realmente estamos iniciando mais um Conversa Atrevida. O nosso bate-papo de hoje vai ser sobre uma campanha que está acontecendo sobre o legado de Paulo Freire, a importância dele para a educação, para a sociedade como um todo. Para isso, nós vamos conversar com duas pessoas que estão intimamente ligadas à campanha, que é a Simone Lourenço e o Eric Morris. Estamos aguardando eles entrarem para que a gente possa iniciar o nosso bate-papo. Deixa me ver. Enquanto isso, a gente vai lembrando uma frase importantíssima do Paulo Freire que diz assim: não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão. Então isso tem um impacto profundo na maneira do ensino-aprendizagem com que a gente trabalha. Muitas pessoas às vezes não gostam do método de Paulo Freire. Enfim, nós vamos conversar um pouco sobre esse aspecto com os nossos convidados. Estamos aguardando eles entrarem na live. A Simone entrou. Vamos fazer o nosso convite. Simone Lourenço, ela é pedagoga, ela é educadora popular, ela é membro da coordenação da Recife Nordeste e coordenadora geral do Fórum SWAP Espaço Socioambiental. Boa noite, Simone. Desde já, Boa noite, obrigado e Aldona. bem-vinda. Obrigada, boa noite. Você me ouve Tudo bem? bem, não é? Tudo bem. Tá, estou lhe ouvindo bem. E a gente vai chamar também agora o Eric Morris. Deixa eu me ver aqui. Vou apresentar o Eric. O Eric, ele é militante da Universidade Popular dos Movimentos Sociais. Ele é doutorando em pós-colonialismos e cidadania global no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Tem como temas de pesquisa educação popular na América Latina, movimentos sociais e democracia. Ele é mestre em ciência política pela Florida International University e é licenciado em História pela Universidade Federal de Pernambuco. Estamos aguardando ele entrar para nós iniciarmos o nosso bate-papo. Enquanto isso, tudo tranquilo, Simone? Deixa eu Tudo colocar mais um bem. apoio aqui. Tá tudo Não bem. teve... Tá uma chuva medonha aqui, mas tá tudo bem. Na torcida Pois para a é, internet não oscilar muito. Recife tá chovendo demais. pois é. A APAC dessa vez acertou, não é? Foi, acertou. Já começou de madrugada. Eu moro aqui mais pro litoral sul. Tá chovendo bastante. Tava precisando, né? Mas a gente sabe que é sempre um transtorno quando chove muito, né? Na região metropolitana aqui. Infelizmente é verdade. Oi, Olá, Eric. boa noite. Olá, Simone, tudo bem? Olá, Tudo Tudo em bem, ordem. Eric? boa noite. Já estamos com os nossos dois convidados. Muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês. E a gente vai iniciar, né, fazendo uma provocaçãozinha. Como foi esse encontro de vocês com Paulo Freire? Como aconteceu esse legado? Foi através da academia, de estudos acadêmicos, ou foi através de um projeto social que vocês participaram? A gente pode até combinar uma ordem de fala, né? Vocês podem até ver muito. Posso começar? Perfeito. Vamos lá, então. Eu Posso falei muito, começar? desculpe, porque o Geraldo, boa noite, Geraldo, ele falou chovendo muito em Recife, por isso que saiu muito. Mas Tá vamos lá, chovendo Simone. muito. Então, eu estava falando sobre isso esses dias com uma amiga, que foi, eu conheci Paulo Freire com 18 anos, eu tinha 18 anos, eu participei de uma palestra dele na Universidade Federal, Ah, na época eu sortuda. fazia, na época eu fazia parte da Pastoral da Juventude, do meio popular, Sim, e aí alguém tinha me dado sabe aquela série, o que é, sabe, o sim, que é democracia, o que é.
Eu Sim, tinha sim. ganhado um livro daquele que dizia o que é educação popular. E ali, eu li aquele livro ali numa viagem, num ônibus, indo para o interior. Eu li nessa viagem ali e fiquei muito apaixonada pela aquela síntese, né, naquele livro ali. E pouco tempo depois, eu fui para uma palestra de Paulo Freire na Universidade Federal, no Cefis, e eu fiquei impressionada com as análises que ele fazia. Na época, tinha acabado de sair do magistério, no ensino médio eu fiz o magistério, né? E meu sonho era ser professora e tal. E aí fui nessa palestra, fiquei apaixonada por Paulo Freire, pelas ideias dele, e saí comprando tudo que era livro de Paulo Freire, né? E aí, mais na frente, eu conheci E aí também, enfim, já participava de movimentos, né, da Pastoral da Juventude, e foi ali que eu comecei, que eu me entendi educadora popular, foi ali que eu disse, poxa, eu faço educação popular sem saber, né, Mas foi ali que eu conheci Paulo Freire, foi uma experiência muito, muito bacana, porque dali eu construí minha jornada, né, meu caminhar em todos os processos de construção a partir desses princípios. Tanto na minha vida pessoal, sabe, na minha vida com os amigos, com a minha família, como nos espaços de trabalho também, com os companheiros de luta, na militância, né, e depois eu comecei a me inserir na Rede Educação Cidadã, e aí, enfim, a rede é o espaço que respira Paulo Freire, né, que, enfim, toda a construção dialogando com os princípios da educação popular. Então, meu contato com a educação popular, com Paulo Freire, foi assim, se deu assim. Um belo percurso. E o teu, Eric, como é que foi? Sim, bom, primeiramente foi em casa, com a família, sempre ouvi falar de Paulo Freire, minha família é muito ligada à teologia da libertação, e o nome de Paulo Freire estava muito presente, histórias do exílio, etc. E também, eu, como Simone, eu também fiz parte da Pastoral da Juventude em Natal, e também tinha contato, né, com as ideias de Paulo Freire, né? Então assim, permeavam aí as formações, as atividades. Mas assim, fui me aprofundar mais já na universidade, no movimento estudantil, e também sou licenciado em História na Faculdade de Educação. E posteriormente, na minha militância em São Paulo, eu morei em São Paulo muitos anos, atuando lá tanto no MST como no Instituto Paulo Freire, trabalhando com educação cidadã também na periferia de Osasco. E aí, sim, como Simone estava dizendo, isso deixa de ser somente uma maneira como a gente atua na educação, mas passa a permear um sentido de vida, né, de relações humanas, de tudo isso. Então, assim, essa minha conexão foi de uma origem familiar, mas foi se tomando em diversos aspectos da minha vida. Ah, que E continua, bacana. E como é que você... e continua hoje na minha pesquisa, né, no meu trabalho de pesquisa acadêmica, né? Sim, sim, eu estava verificando. Mas como é que vocês veem essa relação? Às vezes, a educação popular, ela se distancia um pouco da academia. Pela própria formalidade, porque você precisa formular as ideias num molde teórico que às vezes limita determinadas pessoas fazerem essa expressão, e isso pode gerar uma certa contradição. Vocês acham que em determinado momento gera uma contradição? Ou seja, está se falando de educação popular, mas tem muito acadêmico falando sobre educação popular. Como é isso? Cadê os educadores populares para falar sobre o seu processo educativo? Essa é uma questão, né, Eric? Perfeito. Essa é uma questão. Foi no Porque calcanhar eu acho daquele, que né? Mas eu acho que a gente já avançou bastante nessa discussão, né, Sim. Eric? Porque, por exemplo, quando eu entrei na universidade, eu fiz pedagogia na Universidade Federal. E quando eu fiz o vestibular, eu queria fazer pedagogia não para
fazer um concurso público para ir dar aula. Sim. Eu queria entrar na universidade exatamente para me aproximar da teoria que me ajudasse ou que me alimentasse para o meu trabalho na militância, sabe? Sim. E aí eu já conhecia algumas pessoas, alguns companheiros, alguns não, muitos companheiros que já estavam dentro da academia como docentes e como estudantes também, dialogando sobre educação popular. Então, eu comecei a perceber, e aí eu fiz fui fazendo essa reflexão, né, de como que a gente dá um uso apropriado às Sim. teorias nos espaços, né? Eu acho que a academia ela tem um papel hoje muito importante nesse processo que a gente está vivenciando, né, de sistematização do conhecimento e também tem tido um papel muito importante no sentido da visibilidade ao debate sobre a educação popular. Acho que é uma questão de compreensão política do processo e de compromisso político também com a educação, porque a educação popular hoje ela está para além do método, né? Porque se a gente olhar no transcorrer da história e quando a gente fala de legado de Paulo Freire, né? Quando a gente fala da experiência de Angicos, quando a gente fala do que foi essa discussão política em torno da educação na época da ditadura, né? O que provocou o exílio, tudo isso, é exatamente uma mudança de entendimento desse conceito, né, em relação ao que se constrói dentro da universidade, mas também o que se constrói para fora da universidade. Eu acho que essa discussão, essa compreensão, ela está amadurecendo num nível muito importante para a nossa sociedade, sobretudo quando se trata de educação. E aí, essa questão que você traz, Aldo, sempre vem à tona, né? Tá, mas os teóricos falando de Paulo Freire, só quem pode falar de educação popular é quem está na base, é quem está lidando com a realidade diretamente e tal. E hoje já não é bem assim, né? Hoje nós temos, por exemplo, a campanha tem sido assumida por muitas universidades. E eu estou falando do ponto de vista institucional, são cátedras, são centros assumindo a campanha. Por exemplo, a Universidade Federal de Pernambuco, né, com o colóquio que se realiza anualmente hoje, e hoje, né, na conjuntura que nós estamos vivendo, excepcionalmente, construir uma metodologia para construir o colóquio, que tem sido um processo bem interessante, sabe, uma experiência muito bacana, né? Então, eu entrei na universidade com essa inquietação, Aldo, de, poxa, quando eu chegar lá na universidade, se eu falar de Paulo Freire, eu vou levar uma patada daquelas, ou então vou encontrar um monte de gente que vai me chamar de louca, que não vai, né? Eu acho, e não encontrei muita resistência, não. Eu encontrei mais resistência por parte dos alunos do que por parte de alguns professores, dos professores, assim, né? Tanto é que hoje em dia nós já temos cadeiras eletivas, né, sobre educação popular, nós temos a possibilidade de estar fazendo cursos de extensão ou pesquisa, né, de doutorado, tudo isso na área. Então, eu acho que a gente avançou muito nisso e pela experiência que a gente está vivendo, não sei se Eric concorda comigo, eu acho que a gente tem muito a avançar, porque a universidade se abriu, né, e a universidade ela está perdendo esse jeito de ser só universidade, só institucional, só as quatro paredes do setor, sabe, do centro, só, né? A universidade está saindo também, a universidade está se envolvendo com os movimentos, a universidade está compondo outros espaços coletivos e de construção das sínteses, das novas sínteses que vão dialogando com a educação popular. Isso tem sido muito importante. Com certeza. E eu reforço a fala da Simone dizendo assim, o próprio Paulo Freire, né, ele foi professor universitário, ele pensou a relação da universidade com os movimentos sociais, a relação da universidade com o conhecimento popular, né, tem um livro muito importante dele sobre o assunto, que é extensão à comunicação, pensando como se trabalha, como se integra, né, o conhecimento dentro e fora dos muros da universidade, né? Então, assim, essa dicotomia que você coloca, Aldo, ela é real, mas existem muitos espaços, como a Simone está dizendo, que rompem essa dicotomia e que trazem
os movimentos sociais, o conhecimento indígena, o conhecimento ancestral, quilombola, para dentro da universidade. Nós temos casos no Brasil de defesas de mestrado e de doutorado que já aconteceram em aldeias indígenas, com lideranças indígenas não acadêmicas, compondo a banca, ou seja, o saber dessas comunidades, saberes tradicionais, sendo reconhecido pela universidade. Então, assim, há espaço para se romper essa separação. Claro que ela é muito presente em grande parte da universidade brasileira, da universidades pelo mundo todo, mas temos... Simone falou da federal, tem na área da educação, na rural também, várias pessoas do DECIS, dos Ciências Sociais, fazem parte desse esforço, né? Então, assim, acho que isso tudo é muito relevante. E a minha própria pesquisa, falando um pouco fala sobre a educação popular e sobre a universidade, só que fala exatamente um pouco formas de como romper essa dicotomia, né? Que se apresenta por movimentos sociais na construção de universidades populares. Então, acho que isso é uma pergunta, assim, muito instigante tanto para quem está dentro da universidade como para quem está nos movimentos, né? Porque tanto a universidade precisa dos movimentos da educação popular, como acho que nesse momento os movimentos da educação popular precisam também da universidade, né? Então essa aliança é importante. É importantíssimo. Eu levantei essa questão porque quando eu conversei com um educador popular, ele dizendo assim, mas às vezes a gente está começando a ficar sem espaço porque a universidade está tomando o espaço em determinados momentos, não deixa a gente participar. Bom, eu disse, isso é uma questão para a gente conversar um pouco lá. Mas Joana Santos, ela disse o seguinte: a relação dialógica e dialégica da educação popular, tanto na academia quanto nos movimentos, ou dos educadores populares, a construção do conhecimento deve se aproximar com a construção. Com a construção do conhecimento teórico e prático. Então, vamos chamar a Joana para fazer uma participação especial, explicar para a gente essa questão. Enquanto Joana está entrando, para vocês, quem é Paulo Freire? Qual a importância deles? Você disse que ele era importante no sentido da própria vida, da própria vida acadêmica e outro aspecto da vida social. Mas, enquanto Joana se organiza, Paulo Freire para vocês. Vai, Eric, a gente vai fazer esse trocadilho. Vai lá. Bom, Oi, Joana. Oi, Joana, tudo bem? Boa noite, Joana. Olha, ele que fez essa surpresinha aí, viu? O espaço é deles dois, viu, Aldo? Pois é. Mas boa noite aí para todo mundo. O espaço é nosso. É nosso aí. O espaço é nosso. Exatamente, o espaço é nosso. É dialógico. Quer falar, Joana, né? Tá bacana aí essa conversa sobre os lugares da construção do conhecimento, né? Tanto na academia quanto na relação prática mesmo dos educadores. Mas a fala é deles. Você vai falar também, nem se preocupe, mas a provocação que eu estava fazendo agora para os dois era sobre Paulo Freire. Quem é Paulo Freire para os dois? Aí o Eric ficou animado para falar. Sim, Paulo Freire é, antes de tudo, uma grande inspiração, né, da busca, para mim, nesse sentido que você estava colocando, do que ele significa para a vida, né, e da educação popular. Paulo Freire, obviamente, é uma pessoa com contradições, como todos nós, mas na sua caminhada, tanto de atuação política no sentido maior, como nos seus escritos, ele foi buscando aproximar, inclusive na pedagogia da autonomia ele fala, né, aproximar o discurso da prática, né, assim, a palavra escrita se aproxima da prática das pessoas. Então, assim,
ele trabalhou nesse sentido, né? Então, assim, trabalhou no sentido do que ele escrevia estar presente nas ações como secretário da Educação, como educador. Ele mudou, inclusive, na visão que ele tinha sobre as relações de gênero. Na própria escrita do texto dele, o diálogo com os movimentos feministas que ele teve no exílio permitiram ele se abrir para outras questões, né? Então, assim, essa busca incessante pela coerência, acho que é algo fundamental em termos pessoais, né? Assim, de como eu vejo Paulo Freire, né? E outra coisa outro aspecto que eu acho fundamental é quando ele coloca que a escola tem que ser um espaço de alegria. Então, isso para mim é fundamental. Eu lembro, trabalhando na periferia de Osasco, uma das coisas que chocava muito era a própria construção do prédio, era uma coisa meio cinzenta, meio triste. Então, assim, como isso o espaço é importante ser pensado também como dentro da proposta pedagógica, né? Então, assim, acho que o Paulo Freire nos ajuda a pensar em diversos sentidos, né? Mas agora, em termos mais... nesse momento, me veio mais isso fortemente à mente, mas depois eu posso falar mais um pouquinho. Ok. Tá um barulho... Sim, eu estou ouvindo também. Tá atrapalhando. Esse barulho deve ser alguma interferência de Foi alguma coisa na casa. Foi a companheira Joana. Bom, é os cachorros de Joana, é os cachorros aí, Joana? Bora os cachorros, Joana. Então, Aldo, acho que o que mais... sei lá, os elementos que mais me aproximam, assim, Uma vez eu brinquei dizendo assim para as meninas, ai, gente, eu queria tanto poder ter a oportunidade ter tido a oportunidade de deitar no colo de Paulo Freire uma tarde inteira e só escutar ele falando, só ouvir, sabe? Eu queria ter tido esse privilégio, sabe, porque tudo que ele construiu, né, é de grande inspiração, porque tem muito a ver, dialoga muito com a realidade do que foi a época dele, né, e do que é a nossa sociedade hoje. Se você olhar, né, todas as obras, nada se perde, né, tá tudo muito próximo do que é a realidade do povo, né, esse jeito que ele usou para sistematizar as ideias dele, mostrando as contradições nos seus diversos níveis, as contradições sociais nos seus diversos níveis, sabe? E dizendo que a educação pode ser um instrumento, né, que pode ajudar a transformar essa realidade, mas não a educação por si só, né? A educação aliada a outros elementos, a outros instrumentos, né? E a coisa mais forte, assim, né? Acho que o discurso mais forte, que eu acho que deve ser a nossa primeira motivação para a reflexão, é quando ele diz que a educação por si só não dá conta, né? A educação, ela muda o sujeito e o sujeito muda o mundo. E é a partir daí, então, eu fico pensando que é exatamente por... E aí, isso é uma arma poderosa para a classe trabalhadora, né? E por isso tanto enfrentamento e tantos ataques ao legado de Paulo Freire, porque ele instrumentaliza o povo a lutar de forma política, né? Ele instrumentaliza o povo a pensar sobre a realidade, a refletir, a enxergar o que de fato é contradição, né? O que de fato é desigualdade, o que de fato é relação de poder, o que de fato é uma sociedade hegemônica, dominadora, racista, homofóbica, né? E por isso o ataque. Então, o que a elite tem medo é exatamente que o povo se aproprie desse discurso, se aproprie desse entendimento. E
E Paulo Freire, para mim, é isso que Eric disse, né? É essa referência, porque nos instrumentos que ele deixou para a gente consegue fazer uso político disso, né? A gente consegue mudar, a gente consegue fazer com que as pessoas elevem seu nível de consciência para entender o porquê que falta água na minha casa, o porquê que não tem um professor na escola, né? O porquê que tem tanta gente desempregada, né? O porquê da concentração de riquezas. Então, é fantástico isso. Essa contribuição que Paulo Freire deixa para a gente, né? E eu tenho uma convicção, companheiros e companheiras, de que a gente ainda vai precisar muito desse legado, a gente vai, né, usar muito isso ainda nos nossos momentos de formação, né? Eu estava conversando com meu companheiro outro dia, dizendo assim, quando eu tiver com quase 100 anos, porque eu vou chegar lá, porque a minha família, né, o povo morre bem velhinho, né? Eu também quero, né? Então, e eu vou ouvir o meu filho falando de Paulo Freire, porque eu acho que é uma luta muito grande, sabe? Que está para além que é essa coisa, né, da gente garantir o direito à educação de qualidade, mas garantir o direito à educação de qualidade para quê? Né? Se não para transformar as pessoas, para que as pessoas transformem o mundo. Então, penso que a gente tem uma caminhada grande até chegar nesse mundo transformado. E aí eu coloquei essa perspectiva, né, de tempo assim, né, do meu filho daqui a alguns anos está falando de Paulo Freire e tendo Paulo Freire como referência também. Né? Eu acho que depois que eu conheci Paulo Freire, minha vida se transformou muito, assim. Eu não consigo entrar numa sala de aula, eu não consigo entrar num momento de formação sem ter antes pensado em Paulo Freire, sem antes ter dialogado com a metodologia e com o conteúdo de Paulo Freire, em tudo que eu faço. Esse momento que eu estou aqui conversando com vocês, né, é uma síntese das ideias do que a gente vivenciou, né, do que a gente compreendeu e do que a gente acredita, né? E isso foi a partir do momento que eu conheci Paulo Freire. Então, ele é uma grande referência, de fato. Quando você estava falando agora... Pois não, Eric? Pegando um aspecto que Simone falou, em relação ao pensamento e como ele pensa a educação, é engraçado ver como os ataques que ele sofre hoje em dia, né, falando, já que está na defesa do legado dele, pensar que parte dos ataques que ele sofre dessa direita em relação a uma acusação, uma falsa acusação de que ele é doutrinador, né? Assim, que a pedagogia é doutrinadora. E pelo contrário, né? Como Simone estava colocando, o pensamento pedagógico de Paulo Freire para a construção do conhecimento de uma maneira dialógica, participativa. Então, assim, completamente contrária à doutrinação, né? Então, assim, isso que ela falou, assim, quando chega para qualquer momento de dar uma aula ou participar de alguma atividade, quem está imbuído desse pensamento freiriano já pensa de uma maneira que o processo vai ser construído horizontalmente, né? Então, assim, que vai ser dialogado ali com os conhecimentos das pessoas presentes ali, no contexto gerador, né? Não um conhecimento bancário, uma educação bancária. Então, é completamente contrário dessa acusação, dessa grande fake news de uma educação doutrinadora, né? Isso é fundamental para pensar Paulo Freire. Acho que Joana tá com bastante barulho, viu, Joana? Eu creio que talvez alguém esteja com algum telefone próximo e aí tá dando essa interferênciazinha. Mas assim, olha aí, já resolvi. A gente segue sem problema nenhum. Resolveu agora? O que eu ia perguntar... Como é, Joana? Tá escutando agora? Oi, Joana. Sim, tá tranquilo. Tá bem agora o som? Tá bem bom. Agora o som? Melhorou 100%. Melhorou 100%. É mais aqui dar uma travada, mas você sabe que internet tem dessas coisas.
Com relação, com relação à fala de Simone, eu estava lembrando o seguinte, que era uma das questões que a gente ia conversar um pouco aqui. Essa resistência, todo esse movimento de fake news com relação a todo o legado do Paulo Freire, isso se deve também porque, historicamente, a gente percebe o seguinte, eu nem sei se tem pesquisas para isso, mas é algo bastante visível quando a gente começa a pensar sobre educação. Pelo menos, eu passei por essa fase que a gente estuda, às vezes, em escola particular e chega um determinado momento, vai para a universidade paga. E a gente vê que tem muita gente que faz esse movimento contrário. Talvez isso não cause uma elitização da própria universidade, não é? Às vezes não acontece isso. Então, as ideias que vêm nascidas de um pensamento popular, elas encontram já essa barreira social. Porque muita gente diz assim, olha, fulano está indo de encontro a isso. Fulano já quer derrubar o seu lugar, quer tomar o seu lugar como se cada pessoa na sociedade não tivesse muito a contribuir, independente da origem. Essas ideias, elas não contribuem também pela resistência do legado de Paulo Freire? Acho que é fundamental essa colocação, né, sobre o acesso à universidade, né? E historicamente Sim. A gente tem tido esse X, né, que se fala da escola particular para a universidade pública e da escola pública para a universidade particular, né? Mas também tivemos grandes avanços, né, nesse sentido, inclusive não só na questão da origem do sistema público continuado para o sistema público de universidades, como também uma diversificação desse público, né? Então, assim, a política de cotas... amenizado exatamente pelas cotas. Sim, inclusive, ano passado, acho que foi o ano retrasado, foi o primeiro ano que a maioria dos estudantes das universidades eram negros e negras, né? Então, assim, isso foi a primeira vez que aconteceu na nossa história de universidades no Brasil, o que num país de maioria de população negra, né? Então, assim, isso já mostra toda essa barreira que você está colocando. E acho que uma das razões, né, que podemos falar de várias, mas uma das razões para o golpe que derrubou Dilma está ligada a essa transformação da universidade, né? Está ligada a essa diversificação das pessoas, do público e também, não só de quem entra na universidade. Estava ocorrendo uma transformação dos conteúdos, né? Então, assim, uma transformação curricular da universidade. E isso tem um impacto, né? Por mais que a universidade brasileira não é para onde os filhos e filhas da elite vão, mas, ou seja, ela perdeu, de certa forma, um prestígio para a elite, mas ela ainda, a universidade brasileira ainda mas ela ainda tem um peso para pensar o Brasil, né? Para pensar as políticas públicas. Então, assim, eu percebo como um dos elementos de reação, né? Desse movimento conservador que a gente está vivendo, né? Exato. Eu concordo com o Eric, né? Agora, eu acho também que um outro elemento é que essa própria lógica, né, de sociedade que nós temos, que Paulo Freire tanto fala, né, a relação entre dominados e dominantes que sempre vai existir. Então, a mudança dessa forma de sociedade é o que poderia, né, mudar essa questão um pouco, né? Porque eu fico pensando também, né, a política de educação que nós temos, né, que é uma política que pretende ser uma política universal, uma política que todos tenham direito à educação e tal, né? Como que a gente lida com isso, né? Porque se a gente diz que é universal, a gente está dizendo que todo mundo tem direito, né? Mas como todo mundo tem direito, mas o fato de todo mundo ter direito não quer dizer que todo mundo tenha a possibilidade do acesso, que é diferente, né? Então, por exemplo, eu tive que prestar vestibular 3 vezes para poder entrar na universidade pública, né?
Mas eu fiz o vestibular numa universidade privada, e no primeiro vestibular eu passei. Então, tem uma lógica aí que perpassa por essa questão da condição social, mas também Exato. da relação de dominação e do modelo econômico também, né? Que está imbuído aí e que às vezes coloca a gente numa trincheira bem difícil. Então, por Isso. exemplo, e aí quando a gente vai refletir sobre política de cota, né? E aí a gente vai encontrar dentro da universidade estudantes que vieram de escolas particulares e que não aceitam a política de cota, né? Que vão distorcer, inclusive, a política de cota. Falando, por exemplo, na minha turma tinha estudantes que diziam assim, a política de cota vocês falam tanto de... Eles diziam o seguinte, vocês falam tanto de desigualdade, mas a política de cota é uma política da desigualdade. Você sério que já escutou isso? Mas, sabe, distorcer, usar esse discurso para poder distorcer o que é de fato uma política de cota, né? Essa lógica da inclusão, né? Então, eu acho que é um outro debate muito grande isso ainda, né? Porque se a gente tem uma política de educação universal, como que a gente trabalha, né? E de fato, pragmatiza essa política para que ela de fato seja universal, com acesso garantido, né? E a outra coisa é a qualidade do ensino básico, né? Então, que é o grande X da questão. Quando para chegar no acesso à universidade, se tu não tem um ensino básico de qualidade, vai sofrer muito para poder entrar, né? Então, eu estudei na escola pública o tempo todo, né? Quando eu terminei o ensino médio, eu tive que pagar um preparatório. Precisei pagar um preparatório, porque na época era muito difícil entrar na universidade, não tinha política de cota ainda. E levei pau em 3 vestibulares para poder entrar, né? Mas eu tinha uma consciência de que trabalhadora, né, pobre, de periferia, eu tinha o direito de acessar a universidade pública, né? E por isso eu insisti, né? E por vivenciar também esse grande debate que foi da política de cota e da inclusão também, de inclusão, de ampliação das universidades, né, para maior inclusão. Então, inclusive, acho que esse é um debate que a gente vai render ele por muitos anos Muito ainda, tempo. porque eu considero que a gente teve avanços, sabe? Nós tivemos muitos avanços. Esse dado que o Eric traz agora, né, na primeira vez na história do Brasil, a gente tem mais número de negros e negras na universidade, né, do que de brancos. Isso é um dado maravilhoso, é uma conquista inédita, né, que a gente precisa considerar. Mas eu acho que ainda tem muita coisa, né, muita coisa que perpassa pela reforma universitária, né, que tem a ver também com esse desmanche da universidade pública, né, esse desmonte das políticas das políticas universitárias. Então, a gente tem um governo aí que está para isso, né? Se ele puder, já tinha privatizado tudo, já tinha acabado com tudo. Então, são questões que a gente precisa ir aprimorando também, discutindo e avançando. Exatamente. Outro aspecto... E como você estava... Pois não, Eric? Desculpa. Eu queria falar assim que, além dessa questão do acesso à universidade, um aspecto que foi menos cuidado, mas foi melhor cuidado nos governos anteriores, né? É a questão da permanência nas universidades, na política de assistência estudantil, né? Houve um aumento muito grande de bolsas e política de assistência, mas mesmo assim ainda deixava muito a desejar. Então, assim, por mais que você, como o Simone estava falando, a dificuldade de entrar na universidade e além de, se você não teve uma formação boa, você tem uma dificuldade também para estar no emprego, para estar fazendo outra coisa, então você tem que ter uma política de permanência, né? Porque a universidade tem a entrada, tem o durante e a saída, né? Então, assim, você tem que ser uma política complexa em relação a isso, né? Não é só colocar as pessoas dentro da universidade. Exatamente. E na fala de Simone, eu estava lembrando o seguinte, às vezes, de maneira geral, as pessoas culpam, os professores não ensinam direito.
Mas quem está na área de educação e trabalha num setor público sabe muito bem que existem muitas exigências e um tempo muito curto. E às vezes você precisa transformar alunos em números para garantir bônus, para garantir que aquela escola ela consiga ficar num determinado nível. O material que é chegado nas escolas são excelentes, mas o problema é, de tanto se atropelar esse ensino, acaba criando uma defasagem imensa, além da própria condição do estudante. Eu tenho estudantes que são, quando eu fazia um projeto junto com o governo que foi cortado, em que eles diziam para mim, professor, hoje eu não posso ir à sua aula, porque aqui no meu bairro a gente está em crise. Tem duas facções disputando o terreno. Então eu achava aquilo assim, eu digo, é tão distante daqui do colégio, o menino mora lá, mas não pode chegar aqui, porque nem sair de casa pode. Então, são essas e outras realidades que são ignoradas pela mídia e por muitos governadores que fazem com que o estudante ele não tenha esse acesso de maneira mais justa, como as cotas promoveu. Por isso que eu disse, amenizou naquela hora, Eric, porque ele amenizou, mas ainda há um abismo de problemas a serem solucionados. E um exemplo que eu dou também, um outro exemplo, na verdade são dois a nível acadêmico, uma amiga estava fazendo mestrado em matemática e ela teve que parar o mestrado porque ela mora aqui, ela mora em Recife e o mestrado era na Paraíba. E a bolsa foi cortada. Assim que o tema entrou, não sei se vocês lembram que cortou uma série de bolsas. E uma delas foi a dela. Então, ela teve que parar o mestrado. E outro um colega, ele estudava comigo filosofia na época, e ele passou em direito pelo sistema de cotas. No primeiro dia, nessa mesma universidade, a professora começou a apresentar o programa de aula, começou a se apresentar e perguntou quem eram as pessoas que estavam ali, vindo do ensino público. E 3 pessoas, assim, timidamente, levantaram as mãos, assim. Ele, como foi mais ousado, ele não foi tão tímido, ele levantou logo. E ela mudou o tom de voz e falou, olha, se vocês tiverem dificuldade com alguma palavra, com adaptação mesmo de sala de aula, de conteúdo, vocês podem me procurar. E aí ela fez um sermão absolutamente desnecessário, a meu ver. Principalmente porque ela expôs esses meninos e ele era um dos únicos do curso de Direito que tirava notas altas e foi laureado da turma, inclusive. Então a gente percebe que a própria estrutura ela é bastante preconceituosa. Mas, antes da gente entrar nessa questão da campanha do legado de Paulo Freire, por que Paulo Freire continua sendo importante nas universidades, além de tudo que a gente já falou? Porque a gente encontra resistência também com professores, não só com estudantes, mas a gente percebe que mundo afora, o reconhecimento dado a todo o legado de Paulo Freire é muito diferente do que é dado aqui pelas universidades. Aqui nós temos cadeiras eletivas. Lá, existem cadeiras que são parte da grade curricular, do programa do curso. Como é que vocês veem isso? E aí, Simone, primeiro? Posso falar? Então, eu acho, Aldo, que... Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Pergunta de novo. A importância de Paulo Freire para a universidade diante de todas essas questões que você colocou e tendo em vista também que as universidades fora do país valorizam muito mais o legado de Paulo Freire do que as nossas. Na opinião de vocês, o que é que está por trás disso? Por que ela não consegue ainda entrar como cadeiras dentro do programa, e são eletivas? Eu acho que primeiro é porque a gente historicamente, a nossa universidade, ela historicamente foi construída em cima de um modelo,
de um modelo político hegemônico, né? Sim. Isso é um elemento, né? E aí isso justifica um pouco o porquê que as universidades lá fora aderiram primeiro ou assimilaram primeiro a importância da construção narrativa, do pensamento de Paulo Freire, né? Que eu acho que essa foi o grande erro do Brasil, com Paulo Freire e com a sociedade brasileira, né? No momento do exílio, ele foi logo acolhido Isso. enquanto cidadão, enquanto sujeito político, enquanto sujeito pensador. As ideias de Paulo Freire elas foram assimiladas por muitos países já no exílio, né? Países já aceitaram e tal. E aí eu acho que a importância, Aldo, eu acho que a universidade é o espaço de construção de conhecimento. Então, pensando nisso, e a gente no início dizia o seguinte, que todo o pensamento de Paulo Freire é super atual, e ele vai continuar sendo muito atual durante muito tempo, porque a gente vive numa sociedade dicotômica, a gente vive numa sociedade antagônica, onde essa relação de dominado e dominante sempre vai existir, ou pelo menos vai existir por muito tempo. A nossa luta é para mudar isso, mas a gente tem consciência de que é uma luta muito grande e que isso vai demorar muito. Então, o espaço da universidade nos ajuda a construir as sínteses, né, sobre os contextos, sobre os elementos sociais contraditórios, né? Então, eu penso que essa junção, né, do saber popular, da construção do saber popular, junto com a construção da teoria, né, junto com a teoria, vai nos ajudar a construir ferramentas importantes para a gente conseguir enfrentar ou conseguir oferecer para a sociedade novas formas de dialogar, né? Novos caminhos dialéticos. Eu acho que essa é a grande importância, né? Eu acho que a gente precisa cada vez mais levar Paulo Freire para dentro das universidades e cada vez mais tornar fluido esse diálogo entre sociedade e academia. Tornar fluido isso, né? Para a gente poder construir sínteses mais próximas da realidade do povo, né? Mais acessíveis ao povo também, né? Que é essa coisa de construir conhecimento que o povo possa acessar, né? E hoje tem uma coisa bem bacana que, por exemplo, na cátedra Paulo Freire aqui da UFPE, eles têm uma formação, um curso, que eu não estou certa de que é um curso de extensão ou se são cadeiras eletivas que eles abrem para o público externo. Eu participei já por 2 vezes, né, dessa formação. Veja, isso é um exemplo, claro, da possibilidade dessa construção coletiva, né, da comunidade acadêmica com o campo popular ou com a sociedade em si, né? Ele dá abertura para a construção desses conhecimentos aí, que é a leitura, porque você pega um conceito de Paulo Freire ou um pensamento de Paulo Freire, e se você tem um nível de consciência capaz de fazer essa relação, você olha para a sua realidade lá, que são realidades diversas, e você consegue fazer análise. Isso que é fantástico, sabe? Paulo Freire ele não diz, olhe para a sua realidade e você vai ver isso, isso e isso. Não é isso que ele diz, né? Ele oferece instrumentos para que você consiga olhar e dizer, né? A minha consciência está ingênua, não é o que eu quero, não. Por muito tempo me disseram que estava certo, mas agora eu estou vendo que está errado, né? Então, ele é perigoso por isso, para a classe hegemônica. Né? Paulo Freire é perigoso por isso. Eles não querem Paulo Freire porque Paulo Freire consegue fazer as pessoas saírem das suas situações limites. Conseguem enxergar que emprego não vai bater na porta, conseguem enxergar se o problema, a falta de água na minha casa não é um problema só meu, é um problema também do meu vizinho, é um problema do coletivo. Então, quando esse conhecimento ele se amplia, né,
o meu nível de consciência ele se eleva e eu consigo elevar o nível de consciência dos que estão ao meu redor, então veja, a massa vai se apropriando dessa Isso. ferramenta. E isso, para a classe dominante, é perigoso. Então, Aham. né, vamos cortar as canelas desse povo, né? Mas eu acho que é isso. A gente precisa fortalecer ainda mais essa importância de Paulo Freire para dentro da universidade para poder ter mais construções teóricas, né, e científicas para nos apoiar nessa luta para fora da universidade, que é na mudança, que é na transformação da sociedade. E uma das coisas que eu achei belo é quando eu comecei a conhecer Paulo Freire é que ele é leve. Ele não tem o peso da academia. Ele é tão leve que você se sente tão à vontade com aquelas ideias. E outro dia eu estava assistindo a televisão e alguém falou assim, uma professora disse, eu não consigo pensar em Paulo Freire sem alegria. Eu não consigo ver uma atuação de uma professora dentro da sala de aula carrancuda. Com Paulo Freire você tem essa leveza, o que é belo, não é? Mas você queria dizer algo, Eric, desculpe. Sim. Não, claro, sem problema. O que eu queria dizer também, na linha do que Simone estava dizendo, é que se fala muito do método Paulo Freire, né? Uhum. Se criou como se fosse algo pré-formatado para ser aplicado em diferentes situações. E, pelo contrário, mais do que um método, o que ele fez e pensou coletivamente foi uma concepção de educação, né? Então, assim, uma concepção que a partir do contexto, né, como Simone bem colocou, você vai vendo as relações de poder que estão ali presentes e construindo conhecimento ali. Você não tem um mecanismo já pré-formatado que serve para todos os ambientes. Não. O que serve para todos os ambientes é a gente saber que tem que ser uma relação horizontal de construção do conhecimento. E isso me faz lembrar, você perguntando por que é importante para a universidade, em 2016, após o golpe, quando o Temer já era o presidente, né, o golpista, tivemos várias greves de estudantes, ocupações de estudantes de escolas públicas e universidades. Foram mais de 1.000 escolas e centenas de universidades ocupadas. E curiosamente, claro, eram contra o golpe, mas grande parte das ocupações, inclusive do Cefiche, na UFPE, uma das pautas dos estudantes era contra os professores e professoras, porque eles eram autoritários. Uhum. Então, assim, a educação dentro da universidade, em grande parte, claro que sabemos e somos colegas de várias pessoas que rompem esse formato, mas é uma educação hierárquica, né? É uma educação de cima para baixo. Então, assim, um dos motivos de que a gente precisa Paulo Freire na universidade para essa relação de sala de aula não ser uma construção opressora, né? Isso é um dos grandes legados de Paulo Freire, né? E você falando sobre a questão de por que ele lá fora ele termina tendo mais prestígio, mais reconhecimento, em parte porque, enfim, o exílio, né, como foi falado, né, ele viajou o mundo e ele pôde ser interlocutor de grandes pensadores e pensadoras do mundo inteiro, que já eram reconhecidos nos seus lugares, né? Paulo Freire pensou a educação de novas nações que estavam rompendo o colonialismo, né? Assim, em Guiné-Bissau, em Angola, São Tomé e Príncipe, Moçambique. Então, assim, ele estava na vanguarda de se pensar a educação no mundo. Então, assim, os movimentos sociais no mundo inteiro, na fronteira dos Estados Unidos com o México, nessa região chicana, grande parte dos movimentos utilizam a pedagogia do oprimido como ferramenta de se pensar a educação e a formação política, está presente nas universidades americanas. Ele mesmo foi professor visitante de Harvard. Então, assim, base do pensamento dele é utilizada para como o pensamento crítico, a educação crítica
em várias partes do mundo, utiliza o pensamento de Paulo Freire. E por isso que ele é tão temido dentro dessas estruturas conservadoras, né? Pois é. Deixa-me ver aqui algumas observações. A Vânia está falando viva Paulo Freire, obrigado também a todos que estão aqui. A Júlia Benzaquem, ela está falando que está feliz por estar aqui e dizendo que é uma alegria participar da live. A alegria, eu acredito que é nossa, né? De conversar um pouco sobre Paulo Freire com duas pessoas tão diretamente ligadas importantes. Tem uma pergunta aqui de Antônio que diz o seguinte: nesse tempo e governo, como Freire pode nos inspirar? Também a Geraldo, que está sempre dando um ok. Obrigado, Geraldo. Eu acho que a gente tem falado muito, né, no verbo esperançar, né, Eric? E eu acho que é isso. A inspiração vem exatamente em esperançar, do verbo esperançar, né, que o Paulo Freire fala que é esperar, não esperar na pura espera, né, mas esperar na atuação, é esperar no fazendo, né, é esperar construindo novas ideias, construindo o debate necessário para enfrentar essa conjuntura. Eu acho que o nosso campo, né, o campo popular, o campo da luta popular, nós temos construído diálogos importantes nesse sentido, e eu tenho percebido que a convergência de forças tem aumentado a cada dia, né, do golpe para cá. Que bom. E isso tem nos alimentado, né, e eu acho que é isso, a inspiração é essa, é olhar para o que Paulo Freire deixa de pensamento concreto, o que ele chama da utopia possível, né, e fazer uso disso coletivamente, no sentido de fortalecer as nossas lutas, né? Isso para mim é muito inspirador porque a gente só pode mudar qualquer discurso, qualquer narrativa com uma contranarrativa. Então a gente precisa estar se fortalecendo nessas ideias e construindo novas sínteses junto com os companheiros e companheiras para poder enfrentar tudo isso. Né? Eu acho que a campanha é um elemento inspirador. A campanha em defesa do legado de Paulo Freire é um instrumento que nos alimenta a continuar a enfrentar essa conjuntura, né? Não, com certeza. Eu acho que isso do esperançar é fundamental, né? Porque por mais que ele também viveu momentos muito difíceis, né? Uma outra ditadura, na verdade viveu 3 golpes de Estado, né? Viveu aqui no Brasil, na Bolívia e depois no Chile. E mesmo assim persistiu nessa construção, né? de uma esperança ativa, né? E nos próprios ensinamentos dele, né? No pensamento dele, ele fala assim que tem uma dupla importância, a denúncia e o anúncio, né? Então, assim, a gente não só fazer a denúncia das coisas que estão sendo, da relação de opressão, mas anunciar possibilidades de saída, né? Então, assim, acho que tem um grande baque para todos nós que acreditamos na democracia, na participação, na liberdade das relações, o que a gente está vivendo, mas a gente está conseguindo agora pensar novos caminhos, né? Então, assim, o centenário de Paulo Freire, que acontece agora esse ano, a campanha do legado de Paulo Freire é para pensar, além de denunciar o que a gente está vivenciando, anunciar novas relações, né? Novas possibilidades. Tem coisa acontecendo, tem muitos movimentos ativos aqui em Pernambuco, que compõem a campanha. Então, assim, a gente as coisas não estão paradas, né? Então, acho que a importância de Paulo Freire é também perceber isso, que a gente está vivendo um momento difícil, mas que a resistência está acontecendo, ela é ativa e está apontando para um mundo diferente, né? Que vai acontecer, né? Quanto antes, melhor, mas... Quanto antes, melhor. Quem foi que sinalizou primeiro sobre a campanha do legado? Quem começou com essa ideia? De onde partiu? Então, a campanha... Pode falar, Eric. Fale. Desculpa.
o Conselho de Educação Popular da América Latina, o CEAL, que tem sede na Costa Rica, iniciou essa campanha partindo tanto do que está acontecendo no Brasil, pensando no que está acontecendo no Brasil, mas como esse movimento que acontece no Brasil do bolsonarismo, disso tudo, está ligado a uma relação internacional, um movimento, uma onda internacional, que tem afetado os outros países também. Então, assim, surge dessa necessidade de se combater isso, né? Essa disseminação de fake news, essa agenda conservadora, moralista, né? Então, assim, de educação, essa coisa da escola sem partido, com outros nomes, é um movimento internacional também. Então, existe uma reação a isso, de se perseverar na construção do pensamento crítico. E junto com o CEAL foram se juntando diversos movimentos, né? E aqui no Brasil nós temos uma rede ampla, como o Instituto Paulo Freire, aqui em Pernambuco, o FETAP, a RECID também, a Universidade Popular dos Movimentos Sociais também faz parte da campanha. Vários centros universitários compõem, né? Como eu falei antes, o DECISO, da Rural, enfim. Esse é um pouco o surgimento, que não se restringe, né? Estamos no ano do centenário, e aí várias ações estão se congregando, né, nessa questão da campanha, mas não se restringe a isso, né? E ao longo desse ano, a gente já tem feito alguns seminários, algumas lives. Acho que Simone pode falar um pouquinho mais. Eu tive um pouquinho ausente nas últimas reuniões. Ela pode complementar um pouquinho melhor essa parte. Tá, então, só duas informações e complementar a fala de Eric, é que Paulo Freire ajudou a criar o CEAL, né? Ele esteve presente nessa construção. Acho que isso é uma informação importante, enxergando já essa necessidade de tornar um movimento a nível de América Latina, né, e acho que isso é um pouco consequência muito positiva, né, desse caminho que ele fez, né, durante a sua vida, viajando os países e levando, né, o seu legado, e levando suas ideias. A outra informação é que a campanha iniciou em 2019, né? E aí, aqui no Brasil, um debate muito forte, né? Que era das tantas tentativas em tirar o nome de Paulo Freire como o patrono da educação brasileira, né? Então, tem esse elemento chave aqui no Brasil, que é essa tentativa de desfiguração, né? Da representação de Paulo Freire na construção da educação brasileira e nessas novas construções que foram se dando ao decorrer dos anos, para além da sua contribuição no sistema educacional brasileiro, mas a contribuição nos outros campos sociais também, né? Então, não foram poucas as tentativas e projetos e pedidos de parlamentares para tirar. Então, os nossos companheiros e companheiras que estão no Congresso têm feito ainda um enfrentamento muito grande, né, em defesa, e a sociedade assumiu essa campanha nesse intuito também, né, não só de reconhecer todo o legado de Paulo Freire como um legado importante para ser refletido ao se tratar de direito à educação, mas também de manter viva esse legado a partir do reconhecimento, né, dessa construção e simbolicamente mantendo ele como nosso patrono da educação, né. E aí, a primeira etapa da campanha, a gente trabalhou muito nesse sentido de criar a identidade da campanha. Em 2019, nós fizemos uma reunião nacional lá em São Paulo, com várias organizações afiliadas do CEAL, e essa reunião foi exatamente para a gente desenhar como seria essa campanha aqui no Brasil, né? E aí, esse primeiro momento da campanha, que foi de meados de 2019 até meados de 2020, no sentido de construir essa identidade da capilaridade e conquistar adesões. E foi um sucesso, assim, a campanha foi um sucesso que aqui no Nordeste a gente provocou, né, a discussão sobre a campanha no Seminário de Conjuntura do Nordeste, e dali
foi fantástico, porque todos os estados do Nordeste assumiram a campanha, companheiros de universidade, dos IFs, companheiros militantes, movimentos sociais. Nós fizemos uma reunião com 30 representações de diferentes movimentos, que voltaram para os seus estados dizendo a gente vai assumir a campanha. Então, teve estado que teve audiência pública na Câmara de Deputados, pensando em como, né, dar força a essa campanha, como criar políticas que tenham como referência o legado de Paulo Freire, as ideias de Paulo Freire, enfim. E aqui em Pernambuco a gente consolidou, né, um comitê, que era um grupo, era um coletivo, hoje é um comitê da campanha, e que a gente tem feito um trabalho bem bacana de construção coletiva das ações, né, em torno da campanha, e esse ano especialmente da construção das ações rumo ao centenário, né, Eric? Rumo ao centenário. Então, são as universidades, são os movimentos sociais, são os grupos, e a gente tem feito um trabalho muito bacana também a nível de CEAL Brasil, que é de sistematizar todas essas ações, catalogar todas essas ações, ou seja, o que está sendo feito e aonde, né? Que nível de alcance teve, para a gente poder também enxergar como é que isso está se dando, né? O impacto que isso está tendo a nível de Brasil. Eu confesso que a campanha tem sido uma experiência muito, muito rica e muito importante nessa conjuntura. O nível de adesão que se está tendo, né, sobretudo agora nesse ano muito especial, que é do centenário de Paulo Freire, são atividades diversas, né, Eric? Muita coisa acontecendo. São formações. Participei poucos dias agora, né, e o PT está com essa jornada que ele traz Paulo Freire como referência de formação para a jornada de formação dos militantes. Aí tem a universidade com o colóquio, né? Tem a Recide com as ações com os educadores, enfim, né? A CONTAG fazendo um trabalho maravilhoso, e toda a atividade ela é imbuída, né, pela metodologia e pela campanha. Então, a gente está nesse pé e no processo preparatório mesmo para o centenário, né? A gente está desenhando, enfim, e as coisas estão acontecendo. Está acontecendo milhares de coisas pelo Brasil em torno do centenário. E também tem o manifesto, né, de defesa Isso. do legado de Paulo Freire, e também o próprio comitê, ele é aberto, né, para as pessoas, para os seus movimentos que quiserem se somar também, não só aderir ao manifesto, como aderir para as reuniões, para participações, são reuniões participativas e abertas, né? Então, assim, temos a primeira segunda-feira de cada mês, temos reuniões, né? Então, a gente pode entrar em contato com você, depois com a gente, para entrar, participar também, se somar nessa construção. Isso. Ah, tá. Muito bom. Uma outra pergunta que eu estava pensando agora era se havia algum material impresso para a divulgação, ou vocês estão planejando em soltar esse material quando estivessem mais próximos da efetivação da campanha. Ou já tem, a gente já pode consultar, já pode sair observando, contribuindo com observações. A gente tem, como o Eric falou, a gente tem um manifesto, que é um manifesto que fala, né, de toda essa trajetória da campanha e dessa intenção política da campanha. É um manifesto que, no final, convida, né, as entidades e as pessoas à adesão, tem uma assinatura eletrônica, né, de adesão. No site do CEAL, né, existe um link que é da campanha, que você pode lá acessar e ver tudo que é coisa da campanha que tem lá. A gente tem uma secretaria operativa em São Paulo que alimenta o site junto com o pessoal da comunicação lá na Costa Rica, que alimenta, né, de informação. E a outra coisa, Alda, é que cada estado constrói a campanha no estado, né? Cada grupo constrói a campanha. Não sei, por exemplo, aqui em Pernambuco a gente fez essa camisa. Não sei se dá para ver direito aí. Por isso que alguém falou, acho que o Geraldo até falou. Meu xodó, essa camisa, né? Duque como Paulo Freire. Essa camisa a gente fez em 2019, lá no... Tu tem, Eric, essa camisa?
Tenho. É que a minha é muito grande e eu ia usá-la hoje, eu coloquei, mas aí eu achei que não ficou muito legal. Eu tenho duas dessa, né? E tenho duas assim. Enfim, a gente inclusive tem mais camisas, o pessoal da FETAP tem mais camisas como essa para vender, né? E aí, assim, cada estado vai construindo as ações e vai construindo também as peças de comunicação, né? Tem estado que fez xícara, tem estado que fez folder, tem estado que fez, tem informações também, né? Tem máscara, tem. E é isso, né? A gente vai construindo com essa autonomia, né? E vai construindo também a campanha de acordo com a realidade daquele lugar ali, daquele estado. Isso é muito, muito bacana. E o outro desafio que a gente tem tido, né, sobretudo o pessoal da operativa, é de juntar essas informações, né? O que cada estado está fazendo para a gente poder ter visão do impacto disso tudo e como é que está se dando, né? E a gente ter também a possibilidade de sistematização disso, né? Então a gente já tem um GT composto para trabalhar a sistematização do processo da campanha. Meu Deus, o GT tem um desafio muito grande aí, viu? Mas a ideia, não só aqui no Brasil, mas fazer essa sistematização também nos outros países, né? E eu acho que no final disso tudo, né, eu tenho a impressão, Eric, muito grande, que essa campanha, ela é uma campanha permanente, sabe? Ela tem é uma campanha permanente e que vai se tornar um grande instrumento pedagógico para a nossa luta, né? Está chegando, por exemplo, a Recide, né, a gente tem feito um esforço muito grande para... a cada ação a gente está trazendo a campanha, trazendo um elemento da campanha. Porque a gente está numa etapa da campanha agora que a gente está trabalhando mais a questão de conteúdo, né? Está indo para trazendo conteúdos para o debate, né? Que é falando sobre a questão de gênero, a questão do modelo econômico, a questão de segurança alimentar, a questão da economia solidária, ou seja, a campanha teve um momento de se apresentar para a sociedade, certo? Ganhar capilaridade e adesão, e agora é o momento mais político da campanha, que é do debate político em torno das questões que envolvem todo esse pensamento de Paulo Freire, né? Então, tem sido alimentador isso, tem sido muito alimentador, e está vendo, né, tanta gente envolvida, tanta gente falando, né? Quando a gente tem as reuniões nacionais, né, Eric, com todas as organizações, e nossos companheiros, que nem todos são de organizações, são pessoas individuais, né, que participam e estão lá conversando e dizendo o que está fazendo e fortalecendo a nossa luta em torno da defesa do legado de Paulo Freire. Isso tem sido muito alimentador nessa conjuntura que está pesada, né? Está bem pesada. Mas tá, pelo jeito, a configuração está excelente. Está começando já. A gente já fica ansioso que aconteça já só com esses aspectos que vocês estão colocando agora. Os grandes temas que vocês estão trabalhando, além desses que você acabou de falar, existem outros? Você está trazendo outros temas, está focando sobre algum aspecto do legado de Paulo Freire, ou a campanha ela vai dar um panorama geral? Não, um panorama geral, mas também assim, defesa da educação pública de qualidade, né, da universidade pública, gratuita, de qualidade laica, né? Então, assim, isso é um foco grande da defesa desse legado, né? Assim, a gente sabe que está tendo um grande... agora, por exemplo, no Sul, estão falando de escolas militares, né? Essa militarização da educação pública, né? Então, assim, isso é um tema presente também, né? Além essas questões são temas presentes, né? Então, assim, e contra o cerceamento da diversidade de opinião, né? Isso, da liberdade de expressão. Isso. Que a escola sem partido... Diante dessa nossa conjuntura. Pois não, Eric? Pode falar, pode falar. Não, termine, por favor. Você ia falar alguma coisa sobre a escola sem partido? Não, assim,
esse avanço da escola sem partido é um pouco essa caracterização da falta de liberdade de expressão, do cerceamento, um pensamento único. Então, assim, defender o legado de Paulo Freire é lutar contra isso, né? Dentro da educação, né? Uma coisa fortíssima, que uma das inspiradoras da própria campanha, né? Era isso. A gente percebe que existe esse conflito ideológico com relação ao próprio legado de Paulo Freire para alguns. Você acabou de citar um que é importantíssimo, em você tem o pensamento único como fonte de conhecimento. É sempre complicado quando você tem uma única fonte de conhecimento observando toda a produção humana. Como é que vocês estão pensando na resolução desse conflito? Como é que está sendo feito? Através de seminários, através de encontros? Já existem alguns livretos que estão pensando em produzir, nem que seja em PDF. Como é que está sendo feito isso? Ou não se pensou nessa questão do conflito, das ideias do Paulo Freire diante dessa nossa conjuntura tão pós-golpe, tão complicada? Estão acontecendo diversos encontros, seminários que pensam nessa temática também. E como a Simone estava falando antes, né, assim, tem um grande desafio da sistematização desse material, né, a própria construção do manifesto, ela já é também, tem um manifesto latino-americano, tem um manifesto pernambucano, etc. São sistematizações também desse posicionamento político, né? E aí cada organização também vai elaborando materiais, né? Então, assim, não é uma coisa necessariamente centralizada, né? Essa ação acontece nas diversas organizações, né, que integram essa campanha, né? E o CAAL tem bastante materiais, né? Mas aqui também em Pernambuco o CERTA, a equipe, tem uma produção de materiais e de espaços de formação, de seminários. A gente teve agora, no ano passado, a gente teve um curso junto com a equipe CERTA, a Universidade Federal Rural e a UPMS e outros grupos de formação dentro dos movimentos sociais, junto com a universidade. Então, assim, você tem uma tentativa de ocupação da universidade pública pelos movimentos sociais dentro dessa perspectiva freiriana, né? Então, isso é um movimento mais amplo, né? Joana está passando a provocação aqui para Simone. Simone, fala dos grupos de trabalhos. A gente tem, no comitê aqui em Pernambuco, a gente fez uma organização, né, para a gente poder dar mais fluidez, né, e operacionalizar essa questão da campanha das construções rumo ao centenário, né? Então, a gente tem o GT de comunicação, tem o GT de mulheres, tem o GT... Me ajuda aí, Eric. É tanto GT na minha vida que às vezes eu me esqueço. Bom, existem os GTs para dar essa configuração na organização, né, das atividades, né? E é exatamente isso, né, que Eric falou. Aqui em Pernambuco a gente fez essa opção por esse modelo de organização. Então, tem mais GTs. Eu sei que tem, eu não estou me lembrando, mas tem. O GT de comunicação, de mulher, né, Eric? Isso. Formação política, né? Juventude, acho juventude. Sim, juventude. Acho que são 4 ou são 5 GTs. 4 ou são 5 GTs. Joana podia dizer melhor aí, eu tô meio perdido na quantidade mulheres, de GTs. Mundo de trabalho. Ela está falando aqui, juventude, mulher, exato. Juventude, mulheres, mundo de trabalho e comunicação. Comunicação, exatamente. Eu estou no GT de mulher. E aí a gente tem... A ideia é que esses GTs se reúnam, né, e construam propostas
de ações e de conteúdos para a gente poder estar trabalhando nos coletivos, né? Porque a ideia é que esse comitê, ele pensa coletivamente aqui e ele volta para as bases para estar fazendo as coisas, né? Para estar realizando as ações. Esse foi o movimento que a gente fez a opção aqui. Sabe essa coisa que você falou, Aldo? Sim. Você me provocou uma reflexão que é a seguinte, você falou, né, mas o que é que vocês estão pensando, né, como instrumento para mudar, né, e aí eu fiquei pensando que tem coisas no processo que elas precisam acontecer para poder nos dar segurança de que a forma que foi feita, de fato, é eficaz, tem coerência, porque o processo de transformação da sociedade, né, o processo de transformação social, ou processo de mudança social, se dá dessa forma, né? Então, fica estranho pensar um método olhando do ponto de vista dialético, né? Como Paulo Freire diz, né? A ideia da reflexão, ação-reflexão, né? Esse processo de síntese, ele se dá de forma tão dialética com a realidade, ou seja, eu vejo a realidade, né, eu penso sobre ela e eu crio um instrumento para confrontá-la. E depois eu vou pensar se o que eu fiz, de fato, eu alcancei, né, essa mudança e tal. Isso é tão dialético que leva um tempo para sistematizar isso, né? E só quando isso acontece é que a gente enxerga que instrumento serve para isso. E talvez a nossa sociedade, ou o nosso campo, né, se perdeu nessa perspectiva dialética, que era de muitas vezes, do pragmatismo, né, de querer resolver, mas sem refletir sobre isso, né? Então, essa perspectiva dialética que Paulo Freire traz é o grande diferencial, né, que a gente, por muito tempo, a gente viveu uma militância tarefeira, de fazer, e não refletir esse fazer, né? Que é onde está o X da questão. Então, essa perspectiva que Paulo Freire traz, né? De vamos olhar para a realidade, enxergar a contradição, refletir sobre essa contradição, encontrar formas de confrontá-la e fazer uma síntese disso, né? E avaliando isso como esse exercício, que é um exercício que a gente começa a fazer a partir desse pensamento de Paulo Freire, que eu acho que tem feito com que muitas ideias tenham surgido, ideias inovadoras, inclusive, né, tenham surgido nos últimos tempos. E aí, quando você fez essa pergunta, eu fiquei refletindo sobre isso, né? Esse processo que é de, primeiro, vivenciar um processo para poder enxergar se aquele instrumento de fato serve, né? E isso é na vivência com o povo, é na vivência com a base, é na vivência dentro das universidades, com a teoria e a prática, né? Na vivência com as experiências que os alunos levam, né, para compartilhar. E isso há tempo também, né? Isso não é do dia para a noite. Exato. Lembrando essa frase do Paulo Freire, no país como o Brasil, manter a esperança viva é em si um ato revolucionário, né? Exatamente. A gente percebe isso, exatamente. A gente percebe que esse ato revolucionário, ele parte de dentro para fora. É um movimento que vai dialogando com o interior com o exterior, né? Depois do exterior vem para o interior e sai nessa eterna conversa. A gente já está chegando no finalzinho do nosso bate-papo. E a Sônia Biebá, que ela é poeta, atriz, inclusive eu conversei com ela aqui no canal, ela também tem um canal no YouTube, e ela pergunta no finalzinho da entrevista, como última pergunta, qual foi a pergunta que eu não fiz a vocês, que vocês queriam responder? Isso é a provocação dela, que eu peguei emprestada agora. Maria! Olha, Eric, para ele. Qual foi a pergunta? Menina, a gente falou tanta coisa, não foi? Vai, Eric, acho que é Eric que sabe. Mais do que eu tô...
Bom, acho que uma pergunta é como envolver mais pessoas, né? Acho que isso é uma... Boa pergunta. Que eu não sei necessariamente ter uma resposta, mas acho que isso é algo que sempre é importante para os movimentos, para essa luta de resistência, né? Como envolver mais gente para essa defesa do legado, né? Acho que isso é algo fundamental para a gente estar pensando também. Né? Agora, eu coloquei essa pergunta, mas não necessariamente eu tenho uma resposta para ela, né? Mas... Eu percebi que é uma pergunta para a gente, né? Mas segundo Simone, a gente vai ter que viver esse processo para responder depois, né? Não é agora. Ele fez essa pergunta para a gente levar para o GT na próxima reunião, para o comitê na próxima reunião. Provocando. Que eu acho que esse vai ser o nosso desafio permanente, né? Envolver e envolver e envolver e envolver novas pessoas até a gente conseguir alcançar um número significativo de pessoas que digam, né? Que ecoe essa defesa do legado de Paulo Freire nos 4 cantos da América Latina. Eu acho que o caminho que a gente está fazendo é esse. A gente está fazendo um caminho que vai chegar nisso, sabe, Eric? Obviamente que se as conjunturas mudam, a gente precisa mudar a estratégia, né? Mas eu acho que a gente tá nesse caminho. E como eu não consegui procurar na minha cabeça que pergunta faria, eu acho que é essa mesmo, Eric, é de a gente olhar, né? Sair daqui com essa pergunta lá pro comitê mesmo, né? De primeiro enxergar o tamanho que a gente tem hoje, enquanto campanha, né? E olhar o que a gente quer aumentar nesse tamanho, o que a gente quer crescer nesse tamanho, né? E que fermento a gente utiliza para isso. Esse vai ser o nosso desafio permanente, eu acho, nessa campanha. Eu gostei da metáfora Joana do provocando fermento, aqui. Né? Fermento social. Aí. O fermento social, o fermento social. Foi? Exato. Estou dizendo, Joana está provocando aqui, me pedindo para ajudar a divulgar o manifesto. Mas a gente vai fazer isso depois, e justamente nesse momentinho final, nesses últimos minutos, eu agradeço profundamente a disponibilidade de vocês, essa partilha de conhecimentos, e eu vou pedir para vocês, depois, podem até falar agora, mas eu sempre vou deixar na descrição da nossa live, sites, livros, perfis, para que as pessoas possam se aprofundar mais. E a partir daí, entra também o manifesto. Claro que a pessoa, pelo Instagram é diferente, porque ela é fixo, você não consegue copiar direito, a não ser que você faça um print, você recopie. Mas eu sempre deixo lá na descrição para ajudar as pessoas a aprofundarem mais um pouco sobre esse assunto. E aí eu também peço que vocês deixem uma mensagem. Uma última palavrinha desse momento, que a gente vai ter muitas outras no futuro. Essa parte técnica aí eu deixo com o Eric, porque eu aprendi a mexer no Instagram ontem. Aldo, tu sabe, né? Não vou nem te contar, né? Porque tu sabe. Eric, eu não tinha Instagram, né? E aí eu disse pra ela, eu vou fazer uma conta, mas depois eu vou desfazer. Eu relutei e eu não tinha por opção, né? Aí lá, tá na hora de ter, então, a oportunidade aí. Tá, eu comecei a provocar para ela ter. Eu fiz a conta, né? E, enfim, mais um instrumento que, assim, é tempo mesmo para estar mexendo nessas coisas. Mas sabe uma coisa, assim, que eu gostaria de deixar, né? Não é bem uma palavra, e eu sei que a gente já está no momento bem final, mas eu lembro que quando eu iniciei meu trabalho, né, minha militância na Rede Educação Cidadã, que é uma rede que toda a vida foi permeada pelos pensamentos de Paulo Freire, eu lembro de uma parte de uma música que dizia assim: fé na vida, fé na gente, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá, né, fazer o que será, de Gonzaguinha. Eu acho que esse pedacinho dessa música nos inspira a continuar firmes. E a outra coisa, né, que nós não estamos sozinhos.
né? Isso também nos ajuda a Exato. nos manter firmes na luta. Né? É uma live que o Aldo convida a gente, né? O nosso comitê, as nossas bases, as organizações reunidas em torno dessa campanha, as universidades somando junto. Então, essa sinergia que foi construída a partir da campanha, no sentido de dizer, olha, tem muita gente defendendo o legado de Paulo Freire, isso é muito animador, isso nos fortalece e nos inspira a continuar na luta. Então, essa inspiração, a gente quer que ela ecoe, que ela flua e que ela chegue em outras pessoas, né? E esse é um convite que eu deixo aqui para quem quiser, né, somar, que se achegue, que chegue junto, que as portas estão abertas, o coração está aberto, né? Os braços de Paulo Freire está aberto, Acolhendo né? todos. Acolhendo todo mundo. Obrigado, Aldo. Eric, sempre grande Eu prazer que estar agradeço. contigo, conversando, esse debate maravilhoso. Tu mora no meu coração, tu é uma inspiração também. Valeu, Simone. Também foi muito bom agradecer também a Aldo por esse momento, a Joana também e todo mundo do comitê. Realmente precisamos sempre de espaços como esse, né? E pensando no que a gente conversou e na intencionalidade política que Paulo Freire sempre deu a todos os processos educativos, eu queria deixar, no contexto que vivemos agora, uma frase de um outro pensador brasileiro, Florestan Fernandes, próximo a Paulo Freire também, nas ideias de uma sociedade mais justa, que é contra a intolerância dos ricos, a intransigência dos pobres, que é pensando essa perseverança, esse trabalho de manter a esperança ativa, né? Então, assim, mesmo esse momento intolerante que estamos vivendo e que é cada vez mais claro a questão do confronto de classes nesse processo, né? Então, essa intencionalidade política de Paulo Freire e essa mensagem de Florestan Fernandes. Muitíssimo obrigado aos dois. Tenham uma boa noite e a gente se vê em breve. Tá certo. Boa noite, boa noite. Beijo, gente. Tchau, Tchau. Tchau. Obrigado por tudo. Tchau. Como eu tinha falado antes, eu não consigo tirar, né? Vocês é que apertam o pinzinho. Isso. Pois é, a gente acabou de conversar com Simone e o Eric sobre o legado da campanha de Paulo Freire, dentre outros aspectos. Para a gente encerrar essa nossa reflexão, na verdade não é encerrar, vai iniciar essa reflexão, partindo desses pontos que eles apresentaram. Paulo Freire disse o seguinte: ninguém nasce feito. Ninguém nasce marcado para ser isso ou aquilo. Pelo contrário, nos tornamos isso ou aquilo. Somos programados, mas para aprender. Então, que nós possamos ter essa disponibilidade frente à vida, para que possamos aprender muito e contribuirmos cada vez mais. Até breve, obrigado por sua presença. E a gente se vê no próximo Conversa Atrevida.